Confira a programação da Rádio Justiça para esta quarta-feira 12. Revista Justiça. No Dia das Crianças, o programa faz uma entrevista especial com o advogado Rosana Coimbra sobre as previsões do Código de Trânsito Brasileiro para a educação no trânsito, desde cedo, sobre a formação dos futuros condutores aos advogados. Carolina Yumi e Hanna Gomes explica a lei que define o que é alienação parental, como ela pode ser configurada no direito de família, no direito penal, na quarta-feira, às 8h10. Hora do maestro. Maestro Cláudio Cohen faz um passeio pelas grandes obras música escrita em todos os tempos, trazendo o melhor da música clássica, dos grandes compositores, que interpretações especiais no programa desta quarta-feira, obras Cláudio, quarta-feira às 13h20. Justiça na tarde. O programa traz uma entrevista sobre as obrigações do poder público diante dos riscos de enchentes, deslizamentos de terras em estados e municípios recentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que determinou a providências para canalização e saneamento de enchentes no córrego Pirajussara, pelo governo estadual, pelas prefeituras de São Paulo, Embu das Artes, Taboão da Serra, pelo Departamento de Águas de Energia Elétrica da EE, pela Campanha de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, quarta-feira, às 4h05. Refrão. Programa semanal de música e entrevista. Cantora de música popular brasileira Carmen Queiroz e artista paulista apresentou recentemente um show em formato de live como esse trabalho atual, quarta-feira, 21h30, Rádio Justiça. Rádio Justiça sintonizada em 104,7 FM do Distrito Federal. Pode ser ouvido pelo site www.radiojustiça.com.br. Acompanhe. Em caso de obrigações de trato sucessivo, pode incidir 2 prazos prescricionais na mesma relação jurídica. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, reafirmou a jurisprudência segundo o qual, nos casos de obrigação de trato sucessivo, pode incidir no contexto da mesma relação jurídica 2 prazos prescricionais diferentes do Código Civil em 1916. O Código Civil de 2002, segundo o colegiado, nesse caso, os prazos são contados a partir de 2 marcos temporais diferentes: a data de entrada em vigor do Código Civil 2002 e a data do vencimento de cada prestação, e depender do momento em que nasce cada pretensão, isoladamente considerada, tendo como referência a vigência do Código Civil 2022. Com esse entendimento, os ministros reformam o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, TJPR, em ação revisional ajuizada contra um banco com pedido de devolução de valores cobrados independentemente, a Corte Estadual considerou passíveis de revisão apenas ao lançamento realizado na conta corrente nos últimos 10 anos anteriores à propositura da ação cautelar de exibição de documento 12 de junho de 2006, considerou prescrita a revisão pedida entre 1994 e 1996. A STJ, autora da ação, alegou, entre outros pontos, que TJ Pará contou o prazo da prescrição de 10 anos retroativamente, declarando a prescrição de fatos ocorridos sob vigência do Código Civil de 1916. As regras de transição do Código Civil de 2002, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 2002 estabelece que incide os prazos do Código Civil em 1916, enquanto reduzia pelo CC 2012. Se na data da entrada em vigor, desde 11 de janeiro de 2003, houve transcorrido mais de metade do tempo estabelecido naquele, no entanto, afirmou que
reduziu os prazos de prescrição pelo Código Civil 2002. A data da entrada em vigor houve transcorrido menos da metade do prazo previsto no Código Civil em 1916. Aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem, em dia 11 de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do novo Código, não a data do fato gerador do direito. O magistrado lembrou que a pretensão de revisão de contrato bancário relativa à obrigação de trato sucessivo renova-se conforme periodicidade em que seu pagamento é devido, por isso prescreve a partir do vencimento de cada prestação. Cálculo do prazo prescricional de obrigação sucessiva. A relatora verificou que a ação revisional diz respeito a lançamentos periodicamente realizados a partir de julho de 1994 em 2 de julho de 2006. Foi ajuizada a ação cautelar de exibição de documentos que interrompeu a contagem do prazo prescricional em 10 de agosto de 2010. Foi ajuizada a revisional em análise. Segundo a ministra, os lançamentos anteriores, 11 de janeiro de 2003, estavam sujeitos ao prazo prescricional de 20 anos, artigo 177 do CC em 1916, qual foi reduzido para 10 anos pelo Código Civil 2002, artigo 205. No caso, transcorre menos de 10 anos entre o primeiro lançamento de julho de 1994, a entrada em vigor do Código Civil 2002, razão pela qual o prazo prescricional incide dessa vigência do Código Civil 2012 e de 10 anos contados de 11 de janeiro de 2003 a partir de cada lançamento. Ao considerar a interrupção do prazo prescricional em 12 de julho de 2006, ajuizamento da ação em 10 de agosto de 2010, a ministra concluiu que o prazo prescricional para o exercício da pretensão relativa aos lançamentos de julho de 1994, a data da vigência do Código Civil 2002, foi reduzido para 10 anos, conta de 10 de janeiro de 2003, não estando, pois, caracterizada a prescrição de Nancy. Ressaltou também que a pretensão relativa aos lançamentos ocorridos a partir de 11 de janeiro de 2003 está sujeita ao prazo de 10 anos, conta de cada operação, não estando, pois, prescrita. Juridicamente possível o reconhecimento de parentesco sócio-efetivo entre os irmãos, mesmo após a morte de um deles. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, cassou a sentença e o cordão do tribunal local que concluiu pela extinção do processo ajuizado por 2 irmãos consanguíneos com o objetivo de ver e declarar o vínculo sócio-efetivo colateral em segundo grau. Entre eles é uma suposta irmã de criação após o falecimento desta. Para o colegiado, a declaração da existência de relação de parentesco de segundo grau na linha colateral admissível no ordenamento jurídico, merecendo apreciação do Poder Judiciário. Na origem, o juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o pedido não teria amparo no ordenamento jurídico. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a decisão por entender que a falecida não buscou ser reconhecida como filha dos pais dos autores da ação, que impossibilitaria o reconhecimento de parentesco colateral sócio-efetivo unicamente para atribuir direitos sucessores aos irmãos. No recurso do STJ, os irmãos alegaram que as instâncias ordinárias não observaram o disposto no artigo 1593 do Código Civil. Com a extinção do processo, impediram a produção de provas que pudesse demonstrar a relação efetiva existente entre eles e a irmã de criação. Possibilidade jurídica do pedido. O relator ministro Marcos Buzzi, ao dar
provimento ao recurso especial, esclareceu que foi analisado apenas a quase referente à possibilidade jurídica do pedido diante da sentença terminativa de primeiro grau. Não é mérito em si, mas seria a própria declaração da fraternidade efetiva. O ministro explicou que, ao contrário do entendimento do Tribunal de Origem sobre a ausência de umas condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido e sua admissibilidade deve ser pautada na falta de vedação legal, expressa na compatibilidade em tese entre a pretensão dos autores e o ordenamento jurídico vigente. A figura inaviável supor que todas as demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário encontram expressa e prevista a permissão legal autorizada de forma detalhada e específica, disse o relator. Interpretação ampla do conceito de família. Artigo 1593 do Código Civil. Conforme o entendimento afirmado nos tribunais superiores, dá margem para uma interpretação ampla de expressão. Outra origem observou Marcos Búzio. Conforme explicou, a atual concepção da família implica um conceito amplo. É possível, assim, compreender que a socioafetividade tem assento tanto na relação paterno-filial, quanto no âmbito das relações mantidas entre irmãos, associada a outros critérios de determinação de parentesco, declarou o ministro, acrescentando que não é essencial prévia declaração judicial de filiação entre a falecida e os pais dos recorrentes. Ao contrário, seguido o relator, justamente pela falta de conhecimento do vínculo socioafetivo de primeiro grau, que se fez necessário o ajuizamento da ação, quanto a eventual motivação exclusivamente patrimonial, ele disse que tal questão deverá ser analisada à luz das provas, mas isso não impede ajuizamento da demanda. Para a quinta turma, em regra, o juiz não pode condenar o réu que teve absolvição pedida pelo MP. Para a turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, caso o Ministério Público MP, titular da ação penal, tenha pedido a absolvição do réu, como regra, não cabe ao juiz condená-lo sob pena de violação do princípio acusatório e da separação entre as funções de causar e julgar o colegiado. Entendeu que, para ser contrapor a oposição do MP, a sentença condenatória deve ser fundamentada de forma especialmente robusta, com a indicação de provas capazes de sustentar essa situação excepcional. Com esse entendimento fixado por maioria dos votos, a turma concedeu o habeas corpus de ofício para anular a sentença condenatória em relação a um réu acusado de crime tributário. Ocorreu também, teve a condenação revertida, mas por outras razões. No processo, o Ministério Público Federal, MPF, pedia a absolvição de um dos acusados com base em depoimento da testemunha de defesa, mesma prova utilizada pelo juiz para decidir pela condenação. A acusação não é atividade que encerra como oferecimento da denúncia, já que a atividade persecutória persiste até o término da ação penal. Assim, considere que quando o Ministério Público requer a absolvição do réu, ele está de forma indireta retirando a acusação, sem qual o juiz não pode promover decreto condenatório sob pena de causar ou julgar simultaneamente, afirmou o ministro João Otávio de Noronha, no voto que prevaleceu no colegiado. O Ministério reconheceu a existência do precedentes do STJ que admitiram a possibilidade de prolação da sentença condenatória, ainda que nas alegações finais MP tenha pedido absolvição do réu. Após a Constituição de 1988, o Judiciário busca retirar vias inquisitórias do sistema criminal. Entretanto, Noronha apontou que a Constituição de 1988
houve clara opção pelo sistema acusatório em detrimento do viés inquisitório, como reserva em favor do MP do monopólio, da titularidade da ação penal pública, artigo 129, inciso 1 da CF. Segundo o ministro, essa definição constitucional exige do Poder Judiciário a construção gradual de uma jurisprudência e adeque a legislações recepcionadas pela Carta Magna. Por exemplo, no Código do Processo Penal, CPP, de 1941, as novas diretrizes do ordenamento jurídico, Noronha, também citou precedente do Supremo Tribunal Federal, STF, no sentido de que, embora o artigo 385 do CPP seja considerado constitucional, permitindo ao juiz proferir a sentença condenatória em contrariedade à posição do MP, a situação exige do magistrado ônus de fundamentação mais elevado com forma de justificar a excepcionalidade da decisão. Neste contexto, a normativa jurisprudencial, afirmou o ministro, não seria possível, no caso dos autos, confirmar uma sentença penal que, sem devido o embasamento, divergiu do pedido de absolução feito do MP e condenou o réu. A condenação com amparo exclusivo em frágil depoimento e uma testemunha de defesa que leva à conclusão contraditória entre acusações e o julgado, que se baseia na presunção da prática de uma conduta meio sem indicação da presença do elemento subjetivo do tipo não pode prosperar, especialmente à frente ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público Federal, concluiu Noronha. O ministro manda analisar a contagem de pena em dobro no complexo do Curador P, sem as restrições da justiça local. Com base em determinação da Corte Internacional de Direitos Humanos, Corte IDH, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, concedeu liminar em bases corpus para determinar que a primeira vara regional de execução penal de Recife desconsidere a restrição imposta pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, promova o exame do pedido de contagem de pena em dobro, feito por um homem que esteve preso no complexo prisional do Curador Pernambuco. Habeas corpus apresentados ao STJ questionou o cordão do TJ Pernambuco, que, ao analisar o incidente da resolução de demandas repetitivas, entendeu não se aplicar a remissão de pena por reperlotação carcerária aos condenados por crimes contra a vida, integridade física ou dignidade sexual, assim como por crimes hediondos ou equiparados. Em novembro de 2018, uma resolução da Corte IDH determinou que fosse contado em dobro cada dia de pena, cumprido pelos detentos no complexo do Curador, que no caso dos condenados por crimes contra a vida ou a integridade física, crimes de natureza sexual, uma equipe profissional realizasse exames criminológicos para indicar a convivência ou não da contagem em dobro ou sua aplicação em menor medida. A defesa do paciente, que, entre outros delitos, cumpre pena por tráfico de drogas, crimes equiparados hediondo, sustentou que a TJ Pernambuco, além de descumprir os termos da resolução da Corte IDH, violou a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, STF. A sentença da Corte IDH tem caráter obrigatório e vinculante. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que o acórdão do TJ Pernambuco, impugnado
nos habeas corpus, negou vigência ilegalmente a resolução da Corte IDH, quanto rejeitou a contagem em dobro para os presos do complexo do Curado, condenados por crimes contra a vida ou integridade física ou crimes de natureza sexual. Ainda estendeu a vedação ou reclusão a acusados ou condenados por crimes hediondos ou equiparados. O ministro lembrou que a turma de Direito Penal do STJ, RHC 136961, HC 649938, também o STF, consideram que as sentenças emitidas pela Corte DH têm eficácia obrigatória e vinculante, além de produzir autoridades de coisa julgada internacional com eficácia direta para as partes, sendo que todos os órgãos e poderes internos do país se encontram obrigados a cumpri-las. Ao conceder a eliminar, o ministro determinou ao juízo de execuções penais competente que promova o imediato processamento e o exame do pedido do computo de pena em dobro, representado pela defesa, considerando as restrições aos crimes equiparados e hediondo, violação aos direitos humanos no complexo do Curador. Em agosto deste ano, o presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na época Corregedora Nacional de Justiça, deu prazo de 8 meses para o TJ Pernambuco reduzir em 70% a população do complexo prisional do Curador, uma das maiores unidades prisionais do país. A medida prevê a redução da lotação do Curador, que era de 6.509 pessoas no dia 15 de agosto, quando foi iniciada a correição extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na Justiça Criminal e no Sistema Prisional de Pernambuco, a previsão que, quando for atendido a determinação, cerca de 4,5 mil homens deixam a unidade. A decisão da ministra Maria Tereza se baseou nos direitos das pessoas presas asseguradas na Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Lei de Execução Penal, Lei de 7210/1984. As medidas contidas na decisão da Corregedoria Nacional, a Justiça atende em parte às determinações da Corte IDH ao Brasil por conta das repetidas violações aos direitos humanos cometidas ao longo da última década do complexo do Curador. Frente dos porteiros me devolveu o rumo à esperança. Brasil mais feio do que eu pensava. Podendo chegar a ser horroroso em alguns aspectos, pensei nisso enquanto acompanhava surpreso na noite de domingo os primeiros resultados das eleições. O retrato que saía das urnas revelada em carcaça de 522 anos, carcomida, preconceituoso, reacionário, uma realidade grotesca, irreconhecível para um turista irlandês ou sueco que aqui aportasse iludido pela imagem de um país ensolarado, alegre, tropical, aberto às controvérsias, ao debate democrático. Amanheci na segunda-feira, assombrado com essa visão panorâmica de aceitação da política, da morte, do assédio, do racismo. Desci para ir aos Pilates, sentindo-me um marciano, perguntando que país horroroso era este em que vi parar dentro do elevador. Cheguei às novidades no celular, constatei que é um país de merda. Febre dos Bills segue a todo vapor no streaming com Blonde e Dumb do Netflix. Estamos precisando uma verdadeira febre de biografias filmadas no momento, seja no cinema ou na TV. Streaming quase toda semana.
tem uma nova no stream. Se dá porque é preciso preencher os slots da programação. Daqui a pouco teremos até cinebio de algum animal de estimação, de alguma celebridade, quando a fonte estiver secando. Só falta duas mais comentadas no momento. São Dumb e Blonde, ambas do Netflix. A primeira é uma minissérie em 10 capítulos, mas que dava para ter matado Ops tudo em 8, sobre um infame canibal de Mivarek, uma camarada que entre finais dos anos 80 e início dos anos 90 matou cerca de 17 homens, maiores deles gay. Como ele, o psicopata adorava a companhia de um corpo masculino inerte. Ficava acariciando o corpo nu. Aos poucos foi desenvolvendo métodos diferentes de sumir com o cadáver de cada um. Dissolvia alguns em ácido, cortava em pedacinho o outro, etc. Chegando ao ponto de passar a comer partes de algum deles e guardar outras partes como troféus no bizarro altar que estava montando em casa. Ele sentia grande prazer sexual nesse processo. Dumb é uma produção de Rhiannon Murphy Pose, que traz de volta seu autor favorito excelente, Evan Peters. Murphy sempre escolheu algum projeto que tenha alguma conexão gay. Ativista da causa, contudo, por conta das barbaridades cometidas por Dumb, comunidade LGBTQ dos Estados Unidos, pediu à Netflix que retirasse o selo que assim identificava a série, temendo algum tipo de associação macabra com o personagem. Seja como for, Dumb era gay. Só frequentava boates e saunas do tipo, onde pegava pessoas da mesma orientação sexual que atraía para seu apartamento, com a promessa de pagar para tirar fotos. Mal pode estar em qualquer lugar. Outra produção de tons biográfico, Netflix longa Blonde, que acompanha em carreira Marilyn Monroe, uma das maiores estrelas de fase áurea de Hollywood. Icônico conteste da sexualidade, morta prematuramente por overdose de tranquilizante aos 36 anos de 1962, numa situação que deu a margem a teorias conspiratórias, já que na época ela namorava o presidente americano John F. Contudo, se não achar que verá um filme sobre a carreira de seu bebê consegue sentir sabor dos alimentos antes de nascer? A alimentação da gestante também, o alimento de seus bebês que ainda estão na barriga. Mas será que essa criança simplesmente recebe os nutrientes pelo cordão umbilical, sem sentir nada? Por incrível que pareça, talvez a resposta seja não. Pela primeira vez, cientistas encontraram evidências de que os bebês sentem um pouco do gosto, do cheiro da comida ingerida pelas mães e até fazem cara feia e não gostam. Quem diz são cientistas de uma universidade britânica que fizeram ultrassom em um grupo de grávidas enquanto elas se alimentavam de diferentes alimentos. A cenoura, que tem um sabor mais adocicado, e couve um pouco mais amarga. Eles ficaram surpresos ao verem que pouco tempo depois que suas mães comiam cenoura, era possível ver expressões faciais de riso nos fetos. Na hora que couve, havia uma carinha que lembrava o choro. As pesquisas acreditam que essa é uma evidência de os bebês percebem o sabor e o aroma dos alimentos dentro da barriga. Incrível, né? Mas essa pesquisa não é apenas curiosa, tem algo bem importante. Nossa descoberta primeiro é um passo a mais no entendimento de como se foram os receptores da palavra olfato. Nessa fase, já que possivelmente os fetos sentem gosto e cheiro pelo líquido amniótico no útero. Por fim, os cientistas acreditam que isso
pode ajudar os bebês a gostarem de itens mais saudáveis no futuro. Confirmado que eles podem sentir gosto e cheiro ainda na barriga, significa que pode ser exposto desde cedo ao sabor de alimentação não têm apreciados pelas crianças como couve no futuro. O hábito pode gerar uma preferência por alimentos mais naturais e saudáveis. São as principais fontes de colina, nutriente, que durante a gravidez pode influenciar nos marcadores epigenéticos das crianças, ou seja, a forma mais seus genes vão se expressar durante suas vidas. Ele atua diretamente nos marcadores que atuam em glândulas importantes no controle de hormônios como cortisol, responsável pela resposta ao estresse. Considerando como estresse um dos principais problemas modernos, você vai gostar de saber que pode ajudar seu filho a ser menos estressado no futuro. Comendo um bom bife agora, carne, principalmente fígado e ovo, são os melhores para a colina. Mas lembre-se de optar pelos produtos de animais criados a pasto, que têm melhores níveis nutricionais e são livres de transgênicos. Na cara do TSE, Bolsonaro manda antecipar pagamentos de auxílio no olho nos votos do segundo turno. Como se diz na linguagem dos influencers, o TSE que parece anda fazendo a egípcia nessas eleições. Só isso explica a enxurrada de fake news numa flagrante reedição de 2028 que tem resultado em percas, multas aplicadas pelo tribunal e campanha milionária do presidente da República. O TSE determina a multa e a campanha não paga e continua derrame de calúnias e difamações, ficando tudo por isso mesmo. Quem estaria sendo o tigrão nesse enredo? Cartas para a redação. Agora mais está anunciado na ferramenta da campanha política bolsonarista que a vergonha coleguinhas da Agência Brasil, os benefícios do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás vão ser depositados uma semana antes da previsão neste mês de outubro. O pagamento começa a ser feito na próxima terça-feira, 11. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, nesta segunda-feira, 3, o presidente da Caixa, Daniele Marques, disse que mais de 21 bilhões de famílias serão assistidas, recebendo benefício de 600. Este mês serão pagos 12,5 milhões aos beneficiários. Já o auxílio gás de R$ 112 bimestrais assiste 5,9 bilhões de famílias no total de 650 bilhões. O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital administrada pelo aplicativo Caixa Tem. Beneficiários também podem usar o cartão para movimentar o dinheiro em comércios como farmácia e supermercado. Daniele Marques destaca que qualquer dúvida sobre os auxílios pode ser tirada em lição gratuita para telefone 121 todos os dias, 24 horas por dia. Grupo Prerrogativa pede que a STF investigue a declaração de Damares sobre o estupro de criança. O Grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas, está entrando com representação no Ministério Público Federal, MPF, no STF, Supremo Tribunal Federal, pedindo que sejam investigadas as declarações feitas pela ex-ministra, senadora eleita Damares Alves, republicanos DF, em um tempo evangélico, no último sábado 8, em Goiânia, informa a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Na ocasião, Damares disse que a criança brasileira de 3 e 4 anos foram traficadas na ilha de Marajó, Pará, e tiveram os dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. Misericórdia. Brasil anuncia um mecanismo para a venda de produção excedente de energia para a Argentina e Uruguai. O mecanismo para negociação de energia
excedente do Brasil para a Argentina e Uruguai foi lançado nesta segunda-feira 10. Nova modalidade envolverá transações a partir do excedente dos reservatórios de hidroelétricas. Conforme publicou a Câmara Comercialização de Energia Elétrica do CCEE, a nova prática permitirá a negociação diária de energia vertida turbinável EVT. A energia produzida por hidroelétricas com águas de excesso nos reservatórios. O mecanismo inaugurado pela CCEE e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, foi implantado a partir da portaria de número 49/2022, no mês passado, pelo Ministério de Minas de Energia, substituiu o modelo anterior de troca de energia. O modelo substituído não tinha monetização de volumes exportados. Ainda segundo a comunicação e a CCEE, acredita que as operações devem beneficiar os consumidores como os possíveis redução do encargos de tarifa a partir do EVT. Ainda segundo a CCEE, será possível o batimento de custos operacionais das hidroelétricas, participantes assim na redução dos encargos para os consumidores? Estamos bastante otimistas de que este modelo de intercâmbio de energia trará resultados positivos tanto para o Brasil quanto para os países vizinhos, disse diretor-geral da ONS, Luiz Carlos, conforme citado pelo documento. IPEC, em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem 46% e Haddad 41%. Pesquisa do IPEC divulgou nesta terça-feira 11, encomendada pela Globo, mostrou o candidato Tarcísio de Freitas, republicanos, com 46% dos votos para segundo turno. Na disputa pelo governo do estado de São Paulo, o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, PT, conseguiu 41%, bancos nulos somaram 9% e não souberam responder os 4%. Tarcísio teve 53% e Haddad 47% nos votos válidos, que excluem o brancos e nulo. Entre os eleitores paulistas, 84% afirmaram que a decisão do seu voto definitivo é 16% disseram que podem mudar de candidato até o dia da eleição. Foram entrevistas 2.000 eleitores entre os dias 9 e 11 de outubro em 84 municípios paulistas, a margem de erro e dos 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Considerado um nível de confiança de 95%, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o número São Paulo 03658/2022. Militares não encontram fraude nas urnas e Bolsonaro proíbe divulgação de relatório. Jair Bolsonaro, PL, proibiu que as Forças Armadas divulguem o resultado da auditoria que fizeram do resultado do primeiro turno da eleição. Informa Malu Gaspa, do jornal O Globo, isto porque os militares não encontraram qualquer irregularidade ou fraude no sistema de votação, o que comprova mais uma vez lisura das eleições, desmonta os ataques bolsonaristas às urnas. As conclusões de auditoria foram relatadas a Bolsonaro pelo Ministério da Defesa, mas o chefe do executivo não aprovou a divulgação dos dados, segundo relatos de 3 generais, 2 do alto comando. Ao ser informado das conclusões do trabalho que avaliou uma amostra de ao menos 385 boletins da urna, é um projeto piloto como o uso da biometria para testar 58 aparelhos. O presidente da República disse que os militares deveriam se esforçar mais porque as informações não batiam com o que ele próprio soube a respeito do assunto, conta a reportagem. Bolsonaro agora quer que os militares incluam no relatório os dados do segundo turno. Segundo ele, o fato de não terem sido encontrados fraudes no primeiro turno não significa que na segunda etapa não haverá problema.
Se tal relatório completo decretou Bolsonaro, não deveria haver nenhuma divulgação de conclusão, diz o texto. IPCA de setembro foi de 0,29%. Leite, habituação e energia continuam em alta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IPCA de setembro foi de 0,29%. Terceiro mês seguindo de inflação, foi menor variação para o mês de setembro. Desde o início da série histórica no ano, o IPCA acumula alta de 4,9% e nos últimos 12 meses de 7,17%, abaixo dos 8,73%, observado nos 12 meses mediante anteriores. Em setembro de 2021, a variação havia sido de 1,16%. Dos 9 grupos de produto e serviço de pesquisa, 4 tiveram queda em setembro. Apesar de recuar menos do que no mês anterior, 3,37%, o grupo dos transportes, 1,98%, contribuiu novamente com o impacto negativo mais intenso sobre o IPCA do mês, 0,41 ponto percentual PP. Na sequência, vieram a comunicação de 2,8% e alimentação e bebidas, 0,51%, ambos 0,1 pp. Além disso, o grupo artigos de residência, que havia subido 0,42% em agosto, recuou 0,3% em setembro. No lado das altas, destacam-se os grupos vestuário, de 1,77%, com maior variação positiva do mês, e as despesas pessoais, 0,95%, com a maior contribuição positiva, 0,2 pp. Os demais grupos ficaram entre 0,12% de educação e 0,60% de habitação. Os transportes, de 1,98%, registraram queda pelo terceiro mês consecutivo, assim como no mês anterior, resultado e consequência da redução no preço dos combustíveis, 8,50% da gasolina, 8,33%, contribuiu com o impacto negativo mais intenso no índice de setembro, 0,42% pp. Outros 3 combustíveis pesquisados também apresentaram a queda do etanol, 2,43%, óleo diesel, 4,57%, gás veicular, 0,23%. Cabe mencionar ainda o recuo nos preços dos motociclistas, 0,8%, dos automóveis novos, 0,15%, e dos automóveis usados, 0,38%, que havia sido um mês anterior no transporte público. A variação negativa do subtem do ônibus urbano, 0,34%, deve-se à redução dos preços da passagem aos domingos em Salvador, 4,29%, válida desde 11 de setembro. Ainda em transporte, destaca a alta de 8,22% nas passagens aéreas, após a queda de 12,7% em agosto. Com isso, as passagens aéreas tiveram maior impacto individual positivo no índice de setembro, 0,05% pp. Entre os 377 subitens pesquisados. Além disso, também houve aumento do transporte por aplicativo, 6,14%, que havia caído 1,06% em agosto. Recuo do grupo, a comunicação de 2,08% foi puxado por acesso à internet, 10,55%, e por telefonia e internet. A TV por assinatura, 2,70%, juntos os 2 subitens, contribuiu para 0,09 pp. No IPCA de setembro.
O grupo Alimentação e Bebidas passou de alta de 0,24% em agosto para queda de 0,51% em setembro, puxado pela alimentação no domicílio. 0,86% os preços de leite longa-vida caíram de 3,71%. Contribuindo de 0,15 pp no resultado do mês. Apesar da queda, o produto ainda acumula alta de 36,93% nos últimos 12 meses. Destaca também a redução nos preços do óleo de soja, 6,27%, com impacto de 0,02 pp. Entre as altas, maior contribuição de 0,02 pp veio da cebola, 11,22%, que havia subido 5,12% em agosto. A alimentação fora do domicílio, 0,47%, desacelerou entre o mês anterior de 0,89%, a refeição 0,34% e o lanche 0,74% subiram menos que agosto, 0,84% e 0,86%, respectivamente. Um segundo mandato de Bolsonaro é perigoso para a democracia, diz dono da Natura. Uma das lideranças empresariais mais engajadas na questão ambiental, o empresário Guilherme Leal, um fundador da Natura, sabe que as mudanças positivas na sociedade dependem da política. Tanto e assim que, em 2010, ele foi vice na chapa de Marina Silva, à presidência da República. Em entrevista ao Estadão, na última sexta-feira, 7, ele afirmou que essa fase de envolvimento direto nas eleições ficou para trás. No entanto, o empresário deixou bem claro que isso não vai dizer e ficar isento. Politicamente, especialmente, é um momento que ele vê risco à democracia. Em uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro, PL, eu acho que um segundo mandato de Bolsonaro é perigoso. Renan, ministra do STJ, e bolsonarista PF Gestapo de Arthur Lira. Mônica Bergamo, senador Renan Calheiros, MDB, Alagoas, afirmou que a ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Laurita Vaz, e bolsonarista, não tinha competência legal para decidir pelo afastamento do governo Paulo Dantas, MDB, do cargo. Candidato à reeleição com apoio do grupo de Renan, o governador Dantas foi alvo de uma ação da Polícia Federal PF, retirada do posto por determinação da magistrada. Renan anunciou que vai denunciá-lo ao Conselho Nacional de Justiça, CN. O senador afirma também que a PF de Alagoas e hoje Gestapo de Arthur Lira, PP Alagoas, que é usada por ele para perseguir adversários políticos. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro, PL, enquanto Renan Calheiros é um dos líderes da oposição ao governo. Arthur Lira já havia anunciado que essa operação ia acontecer, inclusive, em suas redes sociais. É um caso de aparelhamento anunciado à PF. Aqui atua como a Gestapo, polícia secreta oficial da Alemanha nazista, segue o senador. Ele afirma que a investigação, que tem Dantas como alvo, mudou de gabinete em gabinete do STJ, foi no gabinete da ministra bolsonarista, que decidiu às vésperas das eleições para prejudicar a reeleição do governo. Ele diz ainda que Arthur Lira levou uma surra
nas urnas em Alagoas e está usando o aparelhamento do Estado para tentar ganhar no tapetão. Vencemos em 84 e 102 cidades, inclusive no capital Maceió, diz. Parlamentar lembra ainda que enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do dia 5, pedindo que a troca de comando da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas por suspeito de que o órgão se alinha aos interesses de Lira. Ele citou no documento uma operação policial contra o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Victor. Na véspera das eleições, ele era candidato a deputado estadual. Em entrevista ao UOL, nesta terça-feira 11, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que aqueles que criticam a decisão do STJ e da operação da PF tentam politizar uma situação que o Brasil ninguém controla.